Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Em mais esse vídeo nessa série sobre a história da igreja, você vai conhecer comigo nesse vídeo o israelismo britânico, teoria do povo anglo-saxão, que é aquela região da Grã-Bretanha, Reino Unido, desse povo serem as 10 tribos perdidas de Israel. Se você nunca ouviu falar dessa ideologia escatológica, vamos colocar assim, bíblica, ou essa teoria teológica, então saiba que essa teoria teológica ela foi muito conhecida, muito defendida e muito forte no século XVIII, principalmente no século XIX para a virada do século XX. Então você vai conhecer um breve resumo dessa teoria teológica, e ela concorria na mesma época com a teoria que estava nascendo, que era o dispensacionalismo, mas na época ela era mais forte. Então eu espero que você goste desse vídeo, deixe like no vídeo, deixe inscrição no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas. E bora para mais esse vídeo. O israelismo britânico, os defensores do anglo-israelismo. Esse artigo foi postado em 16 de fevereiro de 2011, por United Church of God. A prosperidade da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos nos séculos 19 e 20 alimentou a crença popular de que os povos britânico e norte-americano são de fato os descendentes das 10 tribos perdidas. Este movimento passou a ser conhecido popularmente como anglo-israelismo. Nos Estados Unidos, onde a ideia do destino manifesto, a crença de que era o destino da nação se expandir de costa a costa, já estava firmemente arraigado, os defensores do anglo-israelismo promoveram essa explicação bíblica para o crescimento e prosperidade inexplicável do país. A Grã-Bretanha e os Estados Unidos, concluíram eles, foram os beneficiários da primogenitura incondicional de José. Só dando um adendo, pessoal, para você que não conhece a questão das 10 tribos perdidas, no ano, mais ou menos no ano de 700 a.C., as 10 tribos de Israel tinham sido dispersas entre as nações lá naquela região do Oriente Médio, que abarca a Ásia, parte da África também, e Europa. Então, desde aquele tempo, nunca mais essas 10 tribos foram achadas. Pelo próprio Deus, elas foram dispersas por meio de profecias do próprio Deus. E aí, essa teoria do israelismo britânico coloca que as 10 tribos caem nessa região dos anglo-saxões, que é aquela região que abarca a Grã-Bretanha, Reino Unido, e também automaticamente os Estados Unidos, porque foram colonizados pelos ingleses. Continuando a leitura. Nos últimos tempos, alguns têm associado o anglo-israelismo com as modernas conotações negativas do imperialismo. Os críticos alegam que aqueles que abraçaram essa ideia fizeram isso em busca de um remédio para a sua consciência para justificar suas tendências imperialistas. Essa acusação simplesmente, no entanto, não está de acordo com o pensamento do século XIX. Aqueles que projetam o senso político de hoje em um público do passado, que viam o mundo de modo muito diferente, estão errados e sua avaliação é injusta. Lembrando que esse artigo é de uma pessoa que está fazendo uma descrição do israelismo britânico e uma certa defesa também. Em meados do século XIX, os súditos britânicos não viam o imperialismo como negativo. Eles o viam como um gesto magnânimo, que eles estavam estendendo as bênçãos que tinham feito sua grande nação aos povos menos afortunados ao redor do globo. Na verdade, o Império Britânico trouxe muitas bênçãos para os povos que passaram a fazer parte do Império. Ou seja, dentro dessa visão do israelismo britânico, sendo as 10 tribos perdidas, eles são as 10 tribos perdidas que estavam nessa região e eram tão prósperos que quem estava abaixo do seu império também recebia essa mesma cobertura de bênção, se é que era isso mesmo. Na verdade, eu não creio nisso, mas eu estou expondo essa teoria para vocês conhecerem. Outra crítica, e esta é correta, contra os defensores do anglo-israelismo, é que alguns dos seus defensores incorporaram racismo em suas crenças. Infelizmente, aquela questão de elitização das raças, de certos grupos étnicos ou de nações. Infelizmente, muitas pessoas usavam essa teoria para respaldar essa ideia estúpida de racismo. Os pontos de vista preconceituosos e racistas têm ofuscado o seu raciocínio. Portanto, desacreditam os aspectos históricos e seus ensinamentos. Isto é tanto lamentável como biblicamente inaceitável, ou seja, a Bíblia em nenhum momento respalda isso. A intolerância racial definitivamente não é o que a Bíblia ensina. Deus não é o autor de tal ponto de vista. Ele ama todas as pessoas e nos ordena a fazer o mesmo.
As questões fundamentais que temos que considerar é se muitos dos descendentes das 10 tribos de Israel residem atualmente nos países anglo-descendentes, e se for assim, o que Deus espera deles. Porque realmente muitos, por exemplo, judeus e pessoas que são chamadas judeus, tem uma outra denominação além do judeu. Eles são pessoas que residiam principalmente na Inglaterra, na Europa e principalmente na Inglaterra. Então, judeus askenazes, lembrei, judeus askenazes. Então, existia sim essa conotação de que ali tinha muito descendente de Israel. Ao concentrar-se nas promessas bíblicas, alguns estudiosos realizaram pesquisas para avançar no conhecimento de que as bênçãos prometidas por Deus aos descendentes de Abraão foram amplamente cumpridas nos povos britânicos e norte-americanos. Embora muitos tenham contribuído para a pesquisa básica, aqui estão algumas pessoas que contribuíram significativamente para o progresso desta área de estudo. John Wilson, leigo anglicano de Cheltenham, Inglaterra, publicou Nossa Origem Israelita em 1840. Este trabalho foi a primeira tese desenvolvida ligando os anglo-saxões à antiga Israel. Wilson extraiu o melhor da metodologia e dos estudiosos contemporâneos. Ele utilizou particularmente o trabalho de Sharon Turner, de 1768 a 1847, uma figura monumental na historiografia britânica cuja obra de vários volumes, A História dos Anglo-Saxões, rastreiam os anglo-saxões da Europa aos países dos Balcãs e finalmente a Crimeia e as montanhas do Cáucaso, exatamente o que esperaríamos de acordo com 2 Reis, capítulo 17, verso 6 e 1 Crônicas, capítulo 5, verso 26. Edward Heine, banqueiro sucessor de Wilson, escreveu 47 identificações da nação britânica com a Israel perdida. Em 1871 ele escreveu isso. Heine afirmou ter abrangido 5 milhões de pessoas neste tema durante sua carreira nos circuitos de palestras. John Harding Allen, ministro metodista do Noroeste do Pacífico dos Estados Unidos, escreveu O Cetro de Judá e Primogenitura de José, 1917. T. Roslin Howlett, ministro batista que exerceu sua função em Nova York, Washington e Filadélfia. Charles Piazzi Smith, 1819 a 1900, foi o astrônomo real da Escócia e professor emérito de astronomia na Universidade de Edimburgo. Coronel John Cox Gawler, 1830 a 1882, foi o guardião das joias da coroa britânica. Continuando aqui a lista de pessoas que contribuíram para esse entendimento dessa teoria teológica. Herbert Armstrong, e eu já fiz um vídeo sobre essa pessoa, ele é de 1892 a 1986. Fundador e chanceler da universidade, embaixador, escreveu o livro Os Estados Unidos e a Comunidade Britânica na Profecia, publicado em várias edições até 1986. Stephen Collins escreveu As 10 Tribos Perdidas de Israel Encontradas, em 1992, que mais tarde foi expandido em uma série de 4 volumes. E aí, David, autor de As Tribos, As Origens Israelitas dos Povos do Ocidente, 1993. Efraim, 1995. Efraim, Os Filhos Gentios de Israel, 2001. E José, O Destino Israelita da América, em 2001. Então, todos aqui foram livros que ele escreveu. Raymond McNair, ministro da Igreja de Deus Global, escreveu A América e a Grã-Bretanha em Profecia, em 1996. John Ogwyn, ministro da Igreja de Deus Vivente, escreveu O que podemos esperar para os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, em 1999. Então tá aqui, pessoal, a fonte das informações desse vídeo é um vídeo bem resumido, com informações resumidas, mas você pode pesquisar mais, ler mais em artigos, sites, escritos e livros sobre esse assunto. Isso aqui foi mais para você conhecer e ter conhecimento de que houve esse tipo de teoria teológica, esse pensamento teológico em uma determinada época, que era um pensamento muito forte, muito abraçado, e era a visão mais forte da época. E naquela mesma época estava começando a surgir outras visões diferentes, como a do dispensacionalismo, que hoje, atualmente, no século 21, do 20 ao 21, é a teoria mais popular e mais crida. Mas naquele tempo, do século 19 para o século 20, era essa aqui, do anglo-israelismo, ou israelismo britânico. Lembrando que se você quiser conhecer assuntos relacionados às 10 tribos de Israel, eu tenho um vídeo sobre isso, você pode ver no meu canal. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não for inscrito,
Compartilha esse vídeo para alcançar mais pessoas. Deixa o teu comentário também nesse vídeo, nessa série da história da igreja que eu estou fazendo, para eu saber o que você está achando. E não se esqueça, somos um em Cristo e fica com Deus.